as duas testemunhas, tá bom? Então, dito isso, as duas testemunhas de Apocalipse capítulo 11, nós vamos ler então Apocalipse 11, 3 e 4. O texto diz assim: darei às minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Veja que a primeira coisa que a gente percebe aí é que essas duas testemunhas, elas estão vestidas de pano de saco. O vestir pano de saco simbolizava, normalmente, quando a pessoa queria mostrar singeleza, simplicidade, de humildade, né? Então, vestia em panos de saco, tá bom? Também tem um período aí, 1260 dias, a gente já vai ver cada um desses detalhes aí, tá bom? Uma outra coisa que a gente vai ver aqui é o significado de cada uma dessas coisas, tá ok? Vamos lá. Eu quero apresentar para vocês, é claro que existe várias versões, né, dessas duas testemunhas. Várias versões não, existem algumas versões, poucas versões na realidade. Um grande número de estudiosos acreditam que essas duas testemunhas sejam Elias e Moisés. Existem outros grupos de estudiosos que acham que é Elias e Enoque. Mas existem outros grupos de estudiosos que acham que é o povo de Deus e a Bíblia. E existe outro grupo que acredita que é a Bíblia, sendo que as duas testemunhas é o Antigo e o Novo Testamento. E esta é a visão que a Igreja Adventista tem, que aceita, pelas evidências, né? É claro que nós estamos apresentando aqui uma visão, tem várias, mas estamos apresentando uma visão, tá bom? E o texto que nos faz acreditar que esse texto, que essas duas testemunhas é a Bíblia, é aquilo que está escrito ali em João, capítulo 5 e o verso 39. Esse texto aí eu não cogitei, então eu vou ler ele aqui na Bíblia, tá? Se você quiser acompanhar, abra sua Bíblia aí em João, capítulo 5 e o verso 39. João, capítulo 5, 39, diz assim, veja, 5:39. Examinai as escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Então, Jesus está dizendo que quem dá testemunho Boa dele, noite. boa noite, quem dá o testemunho dele é a própria Bíblia. É a Bíblia que dá testemunho, não são elas, as escrituras, são elas que testificam de mim, elas que dão testemunho de mim. Então, por isso que essa é uma evidência, né, de que, de fato, as testemunhas, o Velho e o Novo Testamento, tá bom? Porque a própria Bíblia diz, em Hebreus 4:12, que a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante que qualquer espada de dois gumes, penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntos e medulas, e apta para discernir pensamentos, propósitos do coração. Então, é uma característica, né, da Bíblia. Aí tem um texto que a gente viu aí no Apocalipse, né, que a gente já mencionou aí. Deixa eu voltar aqui para o Apocalipse. A gente já leu Apocalipse 11, verso 3 e 4. E aqui em Apocalipse 11, verso 3 e 4, diz que essas duas testemunhas profetizaria por 1260 dias, né? 1260 dias. Como a gente sabe que em profecia um dia é como um ano, então a gente acredita que esses 1260 dias foi durante o período da supremacia papal, 1260 anos, que começou em 538 e terminou em 1798, quando
o Papa Pio VI perdeu o poder desse domínio mundial, né? Porque durante essa supremacia papal, os papas tinham esse domínio mundial, eles controlavam tudo, né? Controlava a, a política, controlava os estados, controlava os reis, controlava também a vida religiosa das pessoas. Por isso que houve esse período, né? E o que acontece também neste período? Aí a gente sabe que existia um grupo que foi fiel a Deus. Esse grupo foi chamado de valdenses. Então, durante esse período de supremacia, então, houve esse grupo de pessoas que ele permaneceu fiel à palavra. Agora, um outro detalhe interessante é que durante esse período a igreja tira a Bíblia da mão das pessoas, esconde a Bíblia, deixa a Bíblia oculta. E durante esse período todo, é relatado que durante esse período todo, esse período foi caracterizado como um período escuro, o período das trevas. Por quê? Porque a palavra de Deus, que é a luz, como diz Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés, ela estava apagada, estava escondida, não estava lida, não estava aberta, as pessoas não liam. Então, e claro, e durante esse período é, cresceu-se as tradições, cresceu-se os costumes, as práticas, né, os ensinamentos desta cultura, né? Então a gente percebe que esse relato na história, né? De fato aconteceu assim. E os valdenses conservaram fiéis, né? Inclusive, esta era uma das Bíblias originais essa está no museu lá, em um museu lá nos Estados Unidos, onde essa Bíblia está guardada, que é desculpa, não é nos Estados Unidos, no sul da Itália, na Escola dos Valdenses, essa Bíblia está lá, conservada como uma das poucas Bíblias que foi conservada intacta durante o período em que a Bíblia foi rejeitada, tá? Durante o período que a Bíblia não foi rejeitada, na realidade, ela foi escondida, né? Ela foi escondida. Então, o verso 6 do capítulo 11, o verso 6 diz o seguinte: elas têm autoridade, né? Então a Bíblia tem realmente essa autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelo, tantas vezes quantas quiserem. Alguns teólogos colocam essas evidências como não fez chover a Elias e como a água e sangue como a Moisés. Mas o que a gente percebe aqui é a autoridade da palavra de Deus, né? A autoridade da palavra de Deus é que prevalecia. Então, foi a autoridade da palavra de Deus que fez com que, de fato, essas coisas acontecessem, tá bom? Aí, é interessante também que em Apocalipse 11, 7 e 6 diz assim: quando tiver então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e as matará. E o seu cadáver ficará estendido na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Aqui tem, aqui tem mais uma informação que eu preciso passar para vocês, que é interessante. Veja, aqui está dizendo que no final do seu testemunho, ou seja, no final do período em que as duas testemunhas iria pregar, né? Durante o período que haveria esse despertar
da leitura pela palavra de Deus, haveria uma besta que surgiria do abismo para pelejar contra elas. E quando a gente olha para a Bíblia, a, a figura que se encaixa perfeitamente aqui com a ideia de querer matar a palavra de Deus é o próprio Satanás. É ele que quer, de todas as formas, matar a palavra de Deus, esconder a palavra de Deus, fazer com que as pessoas não leiam, não busquem, né? E claro, quanto mais tentar fazer isso, mais pessoas vão ficar fora do conhecimento bíblico e claro, vai ter dificuldade de aceitar a Cristo como seu salvador pessoal, não é? Muito bem. Então, a besta que sobe do abismo é o próprio Satanás. E ele usaria instrumentalidades humanas para conseguir os seus propósitos. E foi sempre assim na história da humanidade, né? Satanás ele sempre quis destruir o povo de Deus e, claro, se conseguisse, o pensamento é esse, se Satanás conseguisse destruir o instrumento que Deus deu aos homens para fazer com que as pessoas conhecessem a Deus e se aproximassem de Deus, ele conseguiria destruir os planos de Deus. Então, ele já tentou também destruir o povo de Deus, mas não conseguiu desde o início, sempre tentou destruir o povo de Deus, mas o sangue dos cristãos era como semente, quanto mais cristãos eram mortos, mais cristãos ele surgia. Então, Satanás muda de estratégia, e nesta estratégia, Satanás agora quer destruir a palavra de Deus. E ele vai usar instrumentos humanos. E qual foi o instrumento usado por Satanás para destruir a palavra de Deus? A Revolução Francesa. Veja, quando e a Revolução Francesa, ela surge exatamente no período em que foi pós-domínio papal. Então, esse pós-domínio papal foi um momento de despertar da consciência humana que estava cauterizado pelas tradições da igreja. E aí surge, né, dentro da Revolução Francesa alguns pensamentos, né? Alguns pensamentos. E o primeiro pensamento que surge aqui dentro da Revolução Francesa é o ateísmo, e é o pregar a morte de Deus, ok? Morte de Deus. Esse foi uma bandeira que eles levantaram, né? Uma outra bandeira que eles levantaram foi a razão, não fé, mas razão. E depois disso, claro, a gente conhece a história que a Revolução Francesa ela pegou e como queria dar alma à razão e também dar alma ao ateísmo, então eles recolhem todas as Bíblias, e queimam essas Bíblias em praça pública, exatamente como a profecia fala. E quando eles se reuniram na Catedral de Notre-Dame com um único propósito, para o único propósito exaltar o culto à razão. E no ano de 1795, uma mulher notável foi nomeada como deusa da razão, e o seu nome foi Sofia Momoro. Sofia Momoro foi dita como a deusa da razão, né? Então, exaltaram ela. A gente não precisa de Deus, a gente tem a razão. E para simbolizar a razão, então, eles usaram a figura desta mulher, Sofia Momoro, ok? E aí, o texto do verso 9 diz assim: então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplaram os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio, e não permitiam que esses cadáveres sejam sepultados. E é interessante que a Revolução Francesa durou exatamente 3 anos e meio. 3 anos e meio. Profecia, né? Um dia é como um ano, 3 anos e meio. E quando termina a Revolução Francesa, quando eles perdem este controle sobre
o culto à razão, sobre o iluminismo, sobre o ateísmo, então a Bíblia começa a surgir novamente no cenário mundial. E aí a gente percebe que a profecia se cumpre com precisão na história da França. Os 3 anos e meio foram o reinado de terror da Revolução Francesa. Esse período começou em 26 de novembro de 1793, quando a França, por decreto de sua Assembleia Legislativa, declarou não há Deus, né? Deus está morto. Essa foi a grande proclamação. Esse foi um motivo de grande regozijo para todos os seus habitantes, e que durou até 17 de junho de 1797, e durante esse período a Bíblia sofreu grandes ataques, né? Grandes ataques, ok? E aí a gente percebe um outro detalhe interessante. Os exemplares da Bíblia existente no país foram queimados, ela foi abolida na França, foi considerada morta, percebe exatamente como a profecia diz, todas as igrejas foram fechadas, proibiu-se a adoração de Deus por decreto da Assembleia, que era o corpo legislativo da França, decidiram que a semana seria de 10 dias e um dia de descanso, e eles pensaram que com isso eles iam produzir mais, mas depois descobriram que isso produziu menos, né? As fábricas produziam menos, e depois eles tiveram que voltar para a jornada 6 por 1, né? Trabalha 6, descansa 1. Foi abandonada em seu lugar consagrada um dia em cada 10 para a orgia e a blasfêmia. Em vez de eles tirarem um dia para descansar, na realidade, esse dia era tirada para orgia e blasfêmia. Negou-se abertamente a existência de Deus, e uma mulher imoral, né, foi nomeada deusa da razão, e as pessoas deveriam adorá-la. Ficou proibido todo tipo de culto religioso. Todo tipo de culto religioso, tá bom? Então, a gente percebe que, de fato, a profecia vai se cumprindo na história da Revolução Francesa. Percebe? Que coisa interessante, né? Aí vem a ressurreição das testemunhas. O verso 11 diz: mas depois de 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que o viram sobreveio grande medo. E olha que interessante o que acontece depois disso. Veja o que acontece. É o verso 12 e 13. As duas testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo: subi para aqui, e subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos a contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto, ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram neste terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória a Deus do céu. E aí a gente percebe como isso aconteceu de fato quando surgiram as sociedades bíblicas, né? As sociedades bíblicas. A primeira sociedade bíblica surgiu, foi a Sociedade Bíblica Britânica, em 1804, e a Sociedade Bíblica Americana, em 1816. Antes de 1804, a Bíblia havia sido impressa e distribuída em apenas 15 línguas. Imagina, 15 línguas. Até dezembro de 2012, já foram registradas publicações de textos bíblicos em mais de 2.500 línguas diferentes. De fato, a Bíblia subiu ao céu, foi exaltada, né? Hoje, a maioria das pessoas do nosso país tem mais de uma Bíblia dentro de casa. A Bíblia se espalhou como folhas de outono, e ela tomou conta do mundo inteiro. E a Bíblia, ela cumpre a profecia, né? De que, de fato, ela jamais deixaria de existir. Deus preservou miraculosamente a sua palavra durante este período de domínio total. E aí, 1 Pedro, capítulo 1 e o verso 25, eu gostaria de ler esse texto com vocês. Eu vou ler até um pouquinho antes, né? Quem tiver com a Bíblia aí, eu coloquei só o verso 25, mas eu quero ler aqui alguns versos antes para vocês verem que texto maravilhoso este aqui, ó. Que texto maravilhoso. 1 Pedro, capítulo 1
e o verso 25, mas eu vou ler a partir do verso 23. Pois foste regenerado, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, que vive e é permanente. Pois toda a carne é como erva, e toda a glória é como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. E aí o verso 25 é o que está aí. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a mensagem que lhes foi proclamada. E aí cumpre-se, de fato, a profecia na palavra de Deus. Esta é uma ideia, né, de um pensamento que temos sobre essas duas testemunhas como sendo o Velho e o Novo Testamento, fechando, então, com esta mensagem maravilhosa. Amém? Nós só temos agora 2 minutos. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos encerrar aqui essa transmissão. Você vai clicar no mesmo link e aí a gente volta caso alguém tenha alguma pergunta para nós respondermos as perguntas com relação a este tema, tá bom? Vamos fazer uma oração e logo em seguida. Não, a gente ora quando a gente voltar. Não, eu vou orar porque pode ser que alguém não consiga voltar. Isso mesmo. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai, obrigado, Mas Senhor, eu volto. por este tema. Que o Senhor nos ajude, nos abençoe, que possamos, Pai bendito, compreender esse tema que tenha ficado, esperamos que tenha ficado na mente dos que aqui estão. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, um minutinho, e aí você pode sair da transmissão e volta no mesmo link, e a gente vai continuar para tirar as respostas, tá bom? Das perguntas de vocês.